e sejamos guiados pelo único Deus que pode transformar vidas hoje e sempre. Amém. Estimados irmãos, amanhã, 7 de setembro, lembramos o Dia da Pátria. Nossa independência de Portugal, em 1822, nas margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Para esse dia, destaca o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21, que diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nosso texto ele fala em pátria. Porém, para chegarmos a falar desta pátria que o texto nos aborda, é importante nós buscarmos um outro versículo para iniciar, para pensar de que pátria estamos falando e a qual pertencemos. Versículo 2 Coríntios 5,17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui faz uma afirmação extremamente importante. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, cada um aqui, e todos que estão acompanhando pela internet, podem pensar no seu coração e respondam com Deus, não para mim. Você está em Cristo? Você está de fato em Cristo? A sua vida, o seu coração, a sua alma está em Cristo? Se a resposta for positiva, então diante dessa passagem nós podemos concluir uma coisa: o cristão é um cidadão de dois reinos, de duas pátrias, a pátria terrena e a pátria celestial. Só que tem um detalhe: se somos em Cristo nova criatura, que já passamos da morte para a vida, como vimos na mensagem passada, temos que nos perguntar de onde nós viemos. Se nós estamos indo para algum lugar, nós temos uma origem, nós temos um lugar. A resposta é: se nós somos nova criatura e nós agora pertencemos a uma outra pátria, então nós saímos das trevas. Nós estávamos em uma pátria e saímos dessa e mudamos de lugar.
E aí já nos leva a outra reflexão. Então, aqueles que não estão em Cristo, eles continuam pertencendo ao reino das trevas. Então, eles também possuem duas pátrias: a pátria terrena e a pátria das trevas. Então, a pessoa, ela pertence a esse mundo e ao reino das trevas. Então, nós podemos dizer que, como cristãos, nós vivemos uma tensão. E isso existe. Existe uma tensão. A tensão de vivermos neste mundo em que estamos, e será este mundo e como cantamos, mas dele não somos, acabamos de cantar, porém eu vivo aqui, você vive aqui. Não podemos negar isso, que nós vivemos uma grande tensão, e nós vivemos aqui. Precisamos de dinheiro, precisamos de educação, precisamos de família, de saúde, precisamos de vestimenta, de alimento, precisamos de tudo o que cerca esse mundo e o que está nesse mundo. Porém, no meio de tudo isso, como novas criaturas que nós somos, precisamos refletir a nova criatura. Vivemos aqui, mas precisamos aqui refletir a nova criatura. Precisamos refletir a pátria celeste. Precisamos refletir essa aqui. Paulo também sendo uma nova criatura. E vocês conhecem a história do apóstolo Paulo. Sabem quem ele era antes de cair do cavalo. Trazendo para esse mundo em trevas as ações de sua nova pátria. E ele escreve o seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós somos imitadores. Eu sempre acho que todos nós, penso, que imitamos alguém. Se nós somos imitadores, então significa que nós temos um modelo. Nós estamos olhando para alguém. Nós nos espelhamos em alguém. É interessante que podemos imitar uma pessoa, mas não só nas coisas boas, nós podemos imitá-las também nas suas más ações, no seu mau exemplo que ela dá. Junto com isso, se você imita, a quem você está imitando hoje? Em quem você se espelha nesse dia? Quero chamar a atenção para mais algo. Ouço muitos cristãos usarem a seguinte frase: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Penso que já houve momentos em que eu mesmo pronunciei essa frase.
precisamos refletir sobre ela. Nós precisamos pensar e nos perguntar: que modelo estou sendo? Porque assim como você se espelha, alguém está se espelhando em você. E que modelo você está sendo agora para o seu filho, para a sua família, para os seus netos, para as pessoas que estão à sua volta? Que modelo você está sendo? Um bom modelo ou um mau modelo? Mas o bom modelo, lembrando aqui que como cristãos, como nova criatura que nós somos, um bom modelo também é aquele que reconhece os seus pecados e os confessa. A coisa é muito mais profunda do que nós podemos imaginar nesse texto. É muito mais profunda do que a gente pode simplesmente em questão de um minuto ler esse texto e achar que já entendeu, já leu e compreendeu. Nós estamos falando de algo que nem sempre, ou que quase nunca, nos damos conta. No fundo, lá, nós estamos numa guerra espiritual. Todos os dias, desde quando você foi tornado uma nova criatura, você vive uma guerra espiritual no lugar. E tem que estar na guerra. Porque se não estiver guerreando, deixou de ser nova criatura. Certamente. Uma guerra entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, entre Deus e Satanás. O apóstolo Paulo quer expressar essa guerra nas palavras: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Só que antes dele afirmar isso, ele está com lágrimas nos olhos, olhando para aquelas pessoas, para os cristãos daquela época, e ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Estavam lá, participando dos cultos, participando da ceia, mas que agora o apóstolo Paulo viu que, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. E ele expressa isso, diz o texto, até chorando. Estamos aqui nesse mundo. Porém, é nesse mundo que se define, é interessante nós pensarmos um pouquinho, nós habitamos aqui, um mundo criado e dado por Deus, mas nós não pertencemos para esse mundo. Ele é um mundo só de passagem. Nascemos nele e seguimos ou para cá ou para cá. Não existe uma terceira via, não existe uma outra opção. O pior de tudo, o maior inimigo que temos não é aquele que enxergamos. Se você acha que o seu maior inimigo hoje é aquele que você está olhando para ele, que você está enxergando, não é. Ele é fraco. O maior inimigo é aquele que nós não vemos, como diz Efésios, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vivemos aqui nesse mundo, mas precisamos refletir. A vida
de uma nova criatura. As pessoas precisam olhar para nós como cristãos. Eles precisam enxergar algo novo em nós. Essa é a dura realidade que vivemos. É a dura realidade. Em tudo em nossa vida, ou aparece a pátria celeste, ou a pátria das trevas. Em tudo na nossa vida, ou aparece um reino, ou aparece o outro reino. Por isso é que os frutos da nossa vida são importantes, e aquela ideia de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, será que não tem? Será que eu não tenho no mínimo compromisso perante o meu Criador e Redentor com a nova criatura que eu sou? Nesse sentido que Deus nos deu os 10 mandamentos, vamos pensar rapidamente, olhando os 10 mandamentos, se estamos refletindo quais os frutos celestes que nós podemos refletir, ou das trevas. Ele aponta, primeiro mandamento, idolatria, tomar o nome de Deus em vão, trevas, não santificar e desprezar a pregação e a palavra, trevas, não honro meus pais, trevas, mato, trevas, adultério, trevas, furto, falar mal dos outros, cobiçar, trevas. E então nós podemos, inclusive, até junto com esses, pensar no texto de 1 Coríntios, que várias vezes eu citei aqui, e faço questão de citar novamente, que diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essas ações são ações de trevas. É assim, não? Nós temos aqui adultério, estamos neste mundo, são obras das trevas. Afeminados, obra das trevas, mas está neste mundo. Ladrões, trevas, mas neste mundo. Roubadores, trevas, mas neste mundo. Homossexuais, trevas, mas neste mundo. Injustos, trevas, e está nesse mundo. Está nesse mundo refletindo as trevas. Imorais, quando alguém diz que não tem nada a ver com a sua vida, será que não tem? Qual reino, qual pátria eu estou refletindo na minha vida? Avarentos, é trevas, mas estamos vivendo neste mundo. Bêbados, trevas, mas está aqui. Idólatras, aqui. Maldizentes, quando nós praticamos essas coisas, nós estamos refletindo as obras das trevas. Está aparecendo em nós. Mas como novas criaturas, é claro que nós temos o perdão de Deus quando nós, de fato, estamos em Cristo e buscamos o perdão. Então nós, de novo, somos abraçados pelo Pai, somos perdoados por Ele, e Ele nos dá a graça de dizer de novo: venha bendito de
meu Pai. Entra na posse do reino. Depois, isso mesmo hoje, depois perdoado dos pecados, então, vamos refletir as obras da nova criatura, fé, a alegria de ter um Pai celeste, fidelidade a esse Deus, arrependimento, obras que reflete a nova criatura, a bondade, sejamos bondosos, o perdão que recebemos também tem que nos dar força para perdoar o nosso semelhante. O texto fala em esperança. Nós caminhamos firmes na certeza de recebermos a transformação por causa de Jesus, paz com Deus, e assim nós poderíamos citar muitas coisas. Vivemos nesse mundo, irmãos, mas é nesse mundo que as coisas se definem. Depois da minha morte não adianta eu me arrepender, não tem como eu me arrepender. Se vocês olharem o relato, quando Cristo aparecer no céu para julgar os vivos e os mortos, muitos vão sair de suas casas com a Bíblia na mão e dizer: ó Senhor, eu tenho a sua palavra. É tarde. É aqui que se define. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Viva como nova criatura. Reflita na sua vida a luz do céu, da glória, do poder de Deus. Nós somos raça eleita. Nós somos sacerdotes do Rei. Nós somos a nação santa. Eu e você, se Cristo está em ti, somos propriedade de Deus. Ninguém pode nos tirar. Por isso que Deus disse: não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo, tenha medo daquele que mata o seu corpo e a sua alma. E esse único é Deus. O diabo não tem poder para matar a sua alma. É Deus sim. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos propriedades para refletir a luz de Cristo, a luz do céu. O texto ele fala em esperança, e ele diz: de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Sim, Cristo é a nossa única esperança, não há outra. Não deposite em outro a sua esperança, a sua confiança. Ele é o caminho que nos leva para a pátria celeste. Se Cristo está em ti, você está no caminho da pátria celeste. Estamos indo para lá. Lá é o nosso ponto de chegada, pela graça e pela misericórdia de Deus. Enquanto vivemos aqui, vamos continuar sendo servos de Deus, refletindo essa pátria celeste na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, no campo financeiro, no campo político. Não vem com esse papo de dizer que a vida cristã não tem nada a ver com o campo político.
na administração dos seus bens, no cuidado com a sua família. Reflita esse reino glorioso de Deus. Seguimos firmes porque Ele é o único que tem o poder de subordinar a si todas as coisas, inclusive a morte, e nos dar a vida por causa de Cristo. Sigamos firmes, aguardando o nosso Senhor e Salvador. Amém.